Vem aquele cheiro muito forte para as casas todinhas. Eu nem abri muito minha janela. No meio do rato, no meio dos bichos aí, ó, do esgoto aí, ó. Rato aqui tá dentro de casa. Essa é a realidade de grande parte da população brasileira que, em pleno século XXI, não tem acesso a saneamento básico. São 35 milhões de brasileiros que vivem em residências sem água potável e 100 milhões, quase metade da população, sem rede de esgoto. O investimento necessário para resolver o problema até 2033 seria de quase 500 bilhões de reais. O país deveria aplicar nesse setor cerca de 24 bilhões de reais por ano até 2033 para universalizar os serviços de água e esgoto. Mas nos últimos anos vem investindo metade disso. Na quarta-feira, o Senado aprovou o Marco Regulatório do Saneamento, que prevê a realização de licitações para a concessão dos serviços de água e esgoto dos municípios e acaba com a preferência das companhias estaduais de saneamento. Tanto empresas públicas quanto privadas poderão participar, mas há metas a cumprir. Até 31 de dezembro de 2033, 99% da população tem que ter água potável em casa e 90% coleta e tratamento de esgoto. Se não cumprirem as metas, as empresas podem até perder o direito de explorar o serviço que voltaria para o município. Os contratos vigentes poderão ser estendidos por até 30 anos, desde que as empresas se comprometam a cumprir as metas estipuladas. O relator da proposta, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, afirma que a cada R$ 1 bilhão gasto em saneamento serão gerados 60 mil empregos e que a questão tornou-se mais urgente com a pandemia do coronavírus. Enquanto órgãos de saúde pública de referência no plano internacional e no Brasil recomendam que se lavam as mãos com frequência para evitar a contaminação com coronavírus, temos 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Um grande e potencialmente letal paradoxo. Parlamentares contrários ao projeto, no entanto, acreditam que o marco do saneamento é uma privatização do acesso à água e temem aumento de tarifas e prejuízos para pequenos municípios, como afirma a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Eles querem entregar para iniciativa privada. Água não se privatiza. Não se privatiza. Até porque a lógica de uma empresa privatizada é o lucro. Ela é regida pelo lucro. E o lucro significa que ela não vai estar onde não tem retorno financeiro. Hoje, apenas 6% das redes de água e esgoto do país estão nas mãos da iniciativa privada. Mas os críticos do projeto citam exemplos como o de Manaus, que concedeu os serviços de água e esgoto à iniciativa privada há 20 anos, mas ainda é a quinta pior entre as grandes cidades brasileiras no quesito saneamento básico. O que muda com o marco do saneamento? Há mecanismos para garantir o atendimento aos pequenos municípios? Quem vai regular e fiscalizar o setor? E qual o impacto sobre o consumidor? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com a repórter Glauci Cavalcante e com o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos. Fique com a gente. Glauci Cavalcante, com a aprovação do marco do saneamento, o que é que muda na prática? Porque em muitas cidades já temos empresas privadas operando serviço de saneamento, né? Qual é a mudança? Carolina, uma mudança bem grande para o país, né? Eu acredito, porque hoje o Brasil tem apenas 6% dos municípios com serviços de água ou esgoto concedidos à iniciativa privada. Quem vai cuidar do serviço, é menos importante quem vai cuidar do serviço do que a eficiência do serviço, né? O grande problema do Brasil hoje é que a gente está muito atrasado nessa área da infraestrutura que é saneamento básico. Então, ter um marco, ter uma regra que cobre todo o país, né, que uniformiza, que estabelece diretrizes técnicas para a forma como essas companhias de saneamento vão funcionar é muito importante, né? Que a gente ter metas a serem cumpridas, né? A gente ter normas de qualidade, eficiência, tudo isso é muito importante para avançar, né?
Na prática, o que vai acontecer agora? Os municípios, digamos, uma cidade que está lá há anos sendo atendida pela Companhia Estadual de Água e Esgoto, ela obrigatoriamente vai ter que abrir uma licitação, talvez renovar com essa própria empresa ou não? Na prática, o que acontece? Na prática, todos os serviços de água e esgoto agora vão precisar ser concedidos por licitação, tá? Tem uma brecha aí de renovação de contratos hoje vigentes. Os contratos vigentes poderão ser reconhecidos e renovados por acordo até março de 2022, com metas a serem atingidas, como o aumento da rede de infraestrutura e ações de aproveitamento de água da chuva e contra o desperdício. Mas todos os serviços passam a ser contratados por licitação. Então, empresas públicas e privadas vão concorrer, né, ali de acordo com as regras de um edital, fazendo as propostas, né, com plano estratégico, pagamento de outorga, previsão de tarifa, tudo, e vence a melhor proposta, né? Ali o que tiver tecnicamente melhor. E o projeto prevê que os municípios sejam agrupados, né? Justamente para garantir o acesso àquele município que talvez não seja tão interessante economicamente para uma empresa privada. Isso foi uma mudança, como é feito mais ou menos com os aeroportos já, né? Você pode agrupar municípios, regiões, né? E conceder conjunto aquela área. Então você pega municípios que já seriam obviamente lucrativos, né, com outros que demandam muito investimento, né, que são mais espinhosos ali na implementação do serviço. Glauci, há muitos críticos ao projeto, né, no parlamento, parlamentares que votaram contra, alguns especialistas que falam em elevação de custos. As empresas privadas que querem comprar vão buscar dinheiro aonde? Nos próprios bancos públicos, no BNDES e mais, nas tarifas, no dinheiro arrecadado com as tarifas. No risco do serviço não chegar a pequenos municípios, dizem que o serviço de água, o acesso à água é um direito universal, portanto deveria ser um dever do Estado. Quais são os pontos a serem melhorados ou pontos de atenção nesse projeto do Marco do Saneamento? Eu acho que todas essas críticas são muito relevantes, importantes, e elas têm que ser levadas muito a sério na formatação das regras que a Agência Nacional de Águas, né, a ANA, que passa a ser o regulador, né, do setor oficialmente, isso tem que ser realmente levado em conta na hora de formatar as regras. Por quê? Uma série de estudiosos defende que a universalização dos serviços de água e esgoto deveria caber ao Estado. O Estado deveria garantir que todos os seus cidadãos, né, tivessem água e esgoto pleno. E a partir dali você poderia conceder, né? Já chegou ao que precisa ser e dali em diante a iniciativa privada poderia tocar. A gente não conseguiu fazer isso até aqui, né? A experiência do Brasil não funcionou nessa modelagem até aqui e a gente realmente tem poucos recursos para ir adiante. Mas, assim, de fato, quando você tem um serviço, se você tiver um serviço completamente concedido à iniciativa privada, ele tem que ser muito monitorado, né, para que a gente não caia em armadilhas, né, que a gente tenha riscos como ter municípios mais pobres, carentes, afastados, subatendidos, ou que a gente tenha uma elevação de tarifa que inviabilize que a população de menor renda consiga pagar suas contas, né? Tudo isso tem que ser ajustado e não só o poder público, como a sociedade civil tem que monitorar e cobrar isso, né, para que isso não aconteça. Tem um pesquisador da Fiocruz, de Minas, o André Heller, que inclusive ele é relator especial da ONU, né, para o direito humano à água e esgotamento sanitário, e ele fala com muita precisão, né, com muito conhecimento de causa, que o saneamento, se todo esse projeto for feito olhando para a população mais vulnerável do Brasil, o país consegue reduzir a pobreza e a desigualdade, né? Tamanho é o impacto do acesso à água e esgoto para o país. Mas isso realmente é um ponto muito sensível e precisa ser cuidado. Quem vai ficar responsável por isso é a Agência Nacional de Águas, que hoje não tem essa estrutura para dar conta dessa tarefa toda, né, Glauci? Vai ter que
receber um reforço ali, né? Os padrões de qualidade e eficiência para o setor, além dos cálculos para as tarifas, serão coordenados pela Agência Nacional de Águas. Em nota, a agência informou que já vem se preparando para essas novas atribuições, mas lembra que vai precisar de orçamento que cubra essas novas atividades de regulação. Tem alguns nós ainda para serem desatados, né? Eu acho que algumas discussões que ainda precisam acontecer. O serviço de saneamento, ele é concedido pelo município, né? O município que tem autonomia para decidir como vai cuidar, se ele vai criar uma própria empresa, se ele vai conceder para uma empresa pública ou privada, enfim. Isso pode ser feito por um conjunto de municípios, por um estado, né? E o que acontecia até aqui é que você tinha uma pluralidade de órgãos e agências regulando esses serviços, né, em parâmetros, em tarifas, enfim. E os investidores, as empresas questionavam muito isso, porque era muito difícil você ter ali um padrão de funcionamento, né, a quem eu obedeço, que regra funciona. Então, você ter essa padronização é muito importante, né, sobretudo nesse desafio agora de trazer um investidor do país ou de fora do país para investir em saneamento aqui, né? Então a ANA vai criar todas as normas de referência, os padrões de qualidade, de eficiência, vai atuar na regulação tarifária, né? Um pouco como acontece na telefonia, né? E essa discussão ainda está acontecendo. A própria agência já disse que não tem funcionários o suficiente para abraçar essa discussão, né, para botar tudo isso de pé. Então, tem coisas aí que ainda precisam ser acertadas, ter recursos para isso, botar essa legislação, essas normas, né, de referência de pé. Glaucia Cavalcante, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. O Marco do Saneamento tem uma meta de universalização do acesso a saneamento até 2033. Você acha que é viável essa meta? É factível? A gente acha um tempo curto para o tamanho do desafio que o Brasil tem em saneamento, né? Mas a redação ela diz que em alguns casos as cidades podem ir até 2040, que a gente acha que é uma data mais factível, porque quando a gente fala de universalizar o saneamento, a gente não está falando só das áreas urbanas, né? Nós estamos falando também das áreas rurais, daquelas pessoas que moram mais afastadas, nas periferias, nas áreas irregulares, onde até a questão técnica demanda mais tempo. Mas o relator achou por bem manter 2033, é uma forma de pressionar também o sistema a andar mais rápido, mas a gente acha que é um tempo curto que vai um pouquinho mais de tempo. Na sua avaliação, quais são os principais desafios? Bom, os desafios primeiro agora os governadores montarem os blocos de municípios, né, que é uma inovação que foi colocada pelo senador Tasso Gereissati, o relator da matéria, a possibilidade dos municípios serem juntados pelo governador, municípios muito pequenos com municípios maiores, para que ninguém fique de fora, porque essa era uma preocupação na discussão desde 2018, e os pequenos municípios vão ficar sem nenhum interessado? Não. Nessa forma, os governadores podem começar a montar os blocos de municípios para poder licitar regionalmente. Outra coisa é que, no primeiro momento, as empresas que já estão nas cidades terão a oportunidade de provar que conseguem resolver o problema até 2033. Em elas comprovando que elas vão ter recurso, capacidade técnica, gerencial de resolver o problema, ela continua naquela cidade. Em não conseguindo, que a gente acha que a maioria dos casos não vão conseguir devido à situação fiscal do Brasil, elas terão que abrir essas cidades para licitação. E aí os prefeitos vão ter que opinar, porque o município é o titular. Então, sempre o município vai ter que estar de acordo com qualquer que seja a proposta feita. Agora, com esse marco, a Agência Nacional de Águas passa a ter um papel muito mais importante, né? Funcionando ali como uma agência reguladora. A ANA tem a estrutura e tem as condições para desempenhar esse papel hoje? Hoje não tem, mas está previsto na redação dessa nova, prevista a criação de vários cargos gerenciais e cargos operacionais na ANA.
Então isso terá que ser feito. A Agência Nacional de Águas já vem se preparando, porque nós estamos há 2 anos discutindo isso, então ela já está se preparando. Eu participei de várias audiências públicas com a presidente da ANA e ela deixou claro que sim, internamente a agência está se preparando para que possa atender isso, lembrando que o papel da ANA não será de regular o saneamento do Brasil, mas sim de criar normas para que todas as agências reguladoras, as 52 agências reguladoras que já existem de saneamento, possam fazer a avaliação da mesma forma. Então, quando vai calcular a nova tarifa, todas têm que fazer os mesmos procedimentos. Quando vai julgar metas, indicadores, avaliar o contrato que foi feito, também todas possam fazer da mesma forma. Hoje, como é feito? Cada um tem o seu próprio critério e dificulta muito naquelas empresas que atendem vários municípios, né? Então, o papel da ANA vai ser mais de criadora de normas do que efetivamente regular o sistema de saneamento do país. Quem critica esse projeto usa como um dos argumentos o fato de que grandes cidades do mundo acabaram reestatizando, né, seu sistema de saneamento, como Paris, Berlim, Buenos Aires. Apenas para citar alguns exemplos, nos Estados Unidos, Los Angeles e Atlanta reestatizaram o saneamento. Na Europa, Paris, Berlim, Budapeste. Na América do Sul, várias cidades da Argentina, do Uruguai e de outros países. Você acha que isso pode acontecer também aqui no Brasil? O que explica esse movimento em algumas cidades? Bom, são 2 coisas, né? A primeira coisa é que quem fala isso esquece de falar que quem levou aquelas cidades até 100% de água e esgoto foi uma empresa privada. Isso é natural. Depois de 30 anos, não há problema nenhum a empresa devolver o serviço para a cidade, porque tudo já está feito, as tubulações já estão lá, as estações de tratamento já foram construídas. Uma premissa natural é que aquilo é do município, não é da empresa. Agora, outra coisa também importante, essas empresas privadas, elas nem existem quase no Brasil, são 6% dos municípios. Então a gente predominantemente tem um serviço público. Quando essas iniciativas chegarem, mais empresas nacionais e internacionais, o fundamental é ter regulação, é ter fiscalização. O problema é que hoje a fiscalização está mais em cima das empresas privadas, poucas que existem, e quase nada em cima das empresas públicas que estão aqui há décadas. Então não se tem a mesma rigidez com as empresas públicas e privadas e isso atrapalha. Então, a partir do novo marco regulatório, todo mundo vai ter que ser muito mais fiscalizado. Se for empresa privada e também não funcionar, tem que sair também. Não é porque ela é A ou B que ela tem o direito de ficar 30 anos lá sem fazer. Então tem que fiscalizar. Se a empresa é pública, tem que fiscalizar. Se é privada, tem que fiscalizar também. Como é que tem sido a experiência dessas empresas privadas aqui no Brasil? Tem casos muito diferentes, né? Tem o de Niterói, aqui na região metropolitana do Rio, o caso de Manaus, por exemplo, em que é muito criticado. Um levantamento divulgado pelo Instituto Trata Brasil mostra em números o que os moradores de Manaus já sabem na prática. O saneamento básico na cidade é insuficiente. Qual é o balanço que dá para fazer da atuação das empresas privadas até agora? Então, eu costumo dizer que a gente não tem empresa pública e privada, a gente tem empresa, né? E a empresa, ela funciona, cada lugar a gente vê um tipo de atendimento diferente. Então, a gente tem empresas públicas atendendo muito bem algumas cidades e a mesma empresa pública atendendo mal outras cidades. No caso das empresas privadas, a gente tem uma série de municípios muito bem atendidos e tem alguns exemplos que não se deram bem. É o caso de Manaus, agora trocou a companhia e está indo bem melhor. É o caso de Itu, aqui no interior de São Paulo, que também não foi bem. Então a gente tem casos onde o privado não funcionou direito e isso é um alerta de que ser privado não significa ser bom. Tem que provar que é bom. Nós, como cidadãos, temos que cobrar porque a gente paga por esse serviço. Como é que você avalia a preocupação dos governadores? Tem alguns preocupados porque estão em processo de privatização de suas empresas de saneamento, é o caso do Rio. O modelo proposto prevê que a SEDAI continuará captando e tratando a água e que a distribuição da água e a coleta e o tratamento do esgoto passariam para a iniciativa privada. Esse marco do saneamento atrapalha de alguma forma ou desvaloriza essas empresas? Não, ao contrário, né? A gente acha que valoriza as companhias, né? Porque o que acontece? Tinha muitos fundos
de investimento, grandes companhias internacionais de saneamento que estão avaliando para o Brasil. Eu mesmo recebi várias lá no Trata Brasil. Então, existe um interesse claro dessas companhias internacionais de vir para cá, fundos de investimento, grandes grupos querendo vir para o Brasil. Sem o marco regulatório, é certeza que elas não viriam. Então, a gente hoje já está num novo momento e eu tenho falado com muitos escritórios de advocacia que estão se preparando para prestar serviços nessa área. Então, assim, hoje estamos num momento melhor do que ontem. A possibilidade de privatizar uma companhia já existia, não precisava do marco regulatório, então o governador que quisesse, como o caso do Rio de Janeiro, apesar que no Rio de Janeiro também não é privatização, porque a SEDAI continuará existindo, né? Ela continuará cuidando da geração de água potável, quer dizer, é ela que vai cuidar da água, a empresa privada vai cuidar só da distribuição e do esgoto. Então não é um processo de privatização, mas de concessão dos serviços de distribuição e esgotos, né? Então, isso o governador já podia até ter feito. Com o novo marco regulatório, ele vai ter a opção de ter mais interessados nacionais e internacionais e, com isso, uma possibilidade da empresa se valorizar. Qual o impacto aí nos próximos anos do marco e as empresas vindo e realmente começando a investir no Brasil em termos de geração de emprego e de geração de renda aqui no Brasil? Então, esses cálculos foram feitos por algumas entidades, como a CNI, como a APCOM, que representa as concessionárias privadas, o próprio Ministério da Economia. A estimativa média é que de cada bilhão investido, gera-se 60 mil empregos. Isso por quê? Porque o saneamento, uma obra de saneamento, ele movimenta muitas cadeias produtivas, né? Não é só o operário que vai lá abrir a rua, colocar a tubulação. Então, o Ministério da Economia vem dizendo que esse novo marco regulatório pode trazer uma mudança no pós-pandemia. Esse S de saneamento é uma viga mestra no novo BNDES. É um legado que o novo BNDES, no papel de articulador dessas políticas, quer deixar. Pode sim ser uma mola de retorno da economia também, porque o saneamento está muito atrasado. A gente está falando de pelo menos 500 bilhões de investimento até 2033, além das externalidades, né? Quer dizer, importante a gente falar de emprego, mas a obra de saneamento reduz custo de saúde. Todo ano, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 15 mil mortes e 350 mil internações por causa de doenças ligadas à falta de saneamento básico adequado no Brasil. Então, menos pessoas adoecem, crianças faltam menos na escola, a gente falta menos ao trabalho e o turismo melhora muito. O Rio de Janeiro, por exemplo, a gente já mostrou em alguns estudos que o turista poderia ficar entre 2 e 3 dias a mais na cidade do Rio se as praias fossem limpas. Do ponto de vista do consumidor, tem risco, por exemplo, de aumento de tarifa? O que as pessoas podem esperar a partir dessas concessões? Não, os riscos são mínimos. Hoje de manhã eu participei de uma audiência pública aí da SEDAI, eu fui um dos convidados e o banco deixou muito bem claro que no contrato, quer dizer, quem quiser vir para o Rio de Janeiro, num dos 4 blocos que o BNDES anunciou, parte do princípio que a tarifa é essa daí para baixo. Ou seja, isso está acontecendo muito. A PPP, grande PPP que saiu agora, a parceria público-privada, 9 cidades da região metropolitana de Porto Alegre. A empresa privada que ganhou lá vai cobrar uma tarifa 36% menor do que a empresa pública que está lá. Para você ver que dentro da tarifa tem muita gordura, tem muita ineficiência e a empresa privada consegue trabalhar tranquilamente com as tarifas que já são cobradas. Edson Carlos, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho. Obrigado, sempre um prazer aqui no Trata Brasil. Grande abraço. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço do combate ao novo coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais!